tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro. E vamos continuar a falar sobre o que já começamos, né, das doenças transmissíveis. Nós já falamos das doenças causadas por bactérias, né, protozoários, na aula anterior. E agora vamos falar sobre as doenças causadas por vermes e fungos. Então, vamos usar o nosso livro. Dando continuidade, nós vamos da página 158 a 162. Quem foi que nunca tomou remédio para vermes aí? Hum? É algo comum, não é? Todo mundo passa por essa situação. Tem sempre que ficar tomando remédios para combater as vermes, né? São facilmente elas entram em nosso corpo, né? Elas fazem parte do nosso corpo. Mas isso não é algo bom, né? É algo ruim. Então, por isso a gente precisa combater, não é? Além de tomar remédios, precisa de ter cuidados com a higiene, né? Mas vamos lá, vamos conhecer melhor. Às vezes até a gente fala tanto de verme, mas não tem ideia como se diz essa verme ou quais os tipos de verme, né? Será que existem muitos tipos, né? Ou é só um tipo de verme? Vamos conhecer melhor essa história. Verminoses, helmintíases. Como vimos no capítulo 5, nem todas as moradias no Brasil dispõem do abastecimento de água, rede de esgotos ou fossa séptica. Lembram que nós falamos muito em saneamento básico, né? Ele é fundamental para que a gente viva bem, para que nós tenhamos saúde, né? Para que possamos viver saudáveis. E, infelizmente, no Brasil, a quantidade de pessoas que não têm saneamento básico não é pequena, não. É bem grande, viu? Infelizmente. E essa situação é uma ameaça à saúde das pessoas, pois muitas doenças são transmitidas por solo, água ou alimentos contaminados. Entre elas estão as doenças causadas por alguns vermes ou, mais apropriadamente, por helmintos. Veja aí nessa figura. Olha aqui, ó. Carne contaminada com parasitas. Nem sempre é possível identificar a contaminação dos alimentos. Por isso, temos de nos certificar de sua origem. Então, às vezes, a gente olha e não percebe, né? Que ela está lá contaminada. Na maioria das vezes, né? Então, é importante a gente saber de onde vem essa carne, né? De onde vem esse alimento, quais os cuidados, né? O manuseio que dão a esse alimento. Será que tem higiene? Será que não tem? Isso conta muito. Todas as doenças causadas por helmintos devem ser combatidas por meio de tratamento dos doentes, saneamento básico adequado e medidas de higiene pessoal. Outras medidas são específicas de cada verminose, como veremos a seguir. Vamos falar da teníase ou cisticercose. As tênias ou solitárias, gente, esses dois casos aqui, teníase e cisticercose, fazem parte do mesmo, a mesma verme que causa os dois problemas, só que são diferentes, certo? Não é a mesma coisa, então vamos entender. As tênias ou solitárias, vocês já ouviram falar de tênia ou de solitária? Mas eu acho assim, popularmente falando, a gente ouve falar mais em solitária, que é uma verme bem grande, né? Gigantesca, viu? A bicha é comprida, cheia de gominhos assim. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube que você pode assistir, onde mostra essa verme no nosso intestino. É um negócio feio, viu? É muito feio. São parasitas que passam parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano e provocam uma doença chamada teníase. Então, essa verme, né? Algumas espécies de tênia são parasitas também de bois, enquanto outras são parasitas de porcos. A tênia é formada por uma cabeça com a qual o animal se prende à parede interna do intestino do hospedeiro e grande número de segmentos corporais. A maioria delas mede de 3 metros a 8 metros de comprimento e tem a aparência de uma longa fita. Então, imagine, de 3 a 8 metros de comprimento, gente. As tênias são hermafroditas e realizam autofecundação. O que quer dizer isso? Os gametas masculinos e femininos de uma mesma tênia se fundem e formam os ovos. Então, mesmo que só tenha uma espécie, né, um representante da espécie, aí, ela não precisa de outros. Então, ela tem os dois gametas, né, o masculino e o feminino, e ela consegue procriar. Após a fecundação, os segmentos maduros, cheios de ovos, se desprendem do corpo do verme e saem com as fezes do doente, que é chamado hospedeiro.
Observe o ciclo de vida da tênia nessa figura aí abaixo. Vamos lá, olha aqui a bicha aí. No intestino humano, detalhe do intestino humano, a tênia adulta. Partes da tênia são liberadas com as fezes. Então, ela é toda cheia de gominhos, né? Os gominhos vão sendo soltos, liberados. Aqui é o ovo liberado, né? Que está no gominho dela aí. Ao porco ingere o alimento contaminado por ovos da tênia, ele vai ser o hospedeiro intermediário. O alimento dele está contaminado pelos ovos da tênia. Aí a pessoa vai e ingere a carne mal cozida contaminada por larvas, que são os filhotes, né? Uma fase do desenvolvimento do corpo da tênia. São as larvinhas. A pessoa vai e ingere a carne mal cozida. Lembra que a gente fala tanto assim que é preciso cozinhar bem os alimentos, cozinhar bem as carnes, né? As carnes. Porque se tiver esse tipo de larva, ela não vai sobreviver, né? E aqui é o hospedeiro definitivo. Olha aí. Continuando. Sem instalações sanitárias adequadas, as fezes com os ovos de tênia contaminam a água e os vegetais. Quando os ovos são acidentalmente ingeridos por um porco, que é no caso da tênia solium, ou de um boi, no caso da tênia saginata, deles saem larvas que se instalam no músculo do animal. O cozimento da carne destrói a estrutura que daria origem à tênia, chamada de cisticerco. Mas, quando uma pessoa come a carne contaminada, crua ou mal cozida, o helminto atinge o intestino delgado, onde passa a se desenvolver. Às vezes, a pessoa contaminada não apresenta sintomas. Outras vezes, sente dor no abdômen e fraqueza, além de perder peso. Quando os ovos da tênia, que tem o porco como hospedeiro intermediário, né, que é a tênia solium, são ingeridos por uma pessoa, as larvas podem se instalar nos músculos, no cérebro, no coração, nos olhos e em outros órgãos. Olha que perigo, gente. Elas formam cisticercos que provocam lesões sérias se não forem removidas, né, por cirurgia ou destruídos por medicamentos. E essa doença é conhecida como cisticercose. Então veja que lembra lá do início do texto? Tênia, olha lá, teníase e cisticercose. A teníase é causada pela tênia adulta, não é? Esse processo todo aí. Já o cisticerco é quando as larvas, né, se instalam no músculo do animal. Ela se espalha pelo corpo do animal. Entre as medidas específicas de combate à teníase e à cisticercose estão fiscalização de carne nos abatedouros, ingestão de carne bem passada, hábitos de higiene pessoal, como lavar sempre as mãos antes de manipular alimentos, depois das evacuações e antes das refeições. Então, nós falamos sobre a teníase e a cisticercose. Outra doença agora, né? Outro parasita aí, esquistossomose. O esquitossomo é causador da esquistossomose. No Brasil, olha lá o nome, né? O nome científico, Schistosoma mansoni. No Brasil, essa doença tem maior incidência, né? O número de casos na região Nordeste e no norte de Minas Gerais. Mas também há registro de casos em outras regiões. Esses animais parasitas vivem nas veias do fígado e do intestino delgado do ser humano. Entre outros sintomas, podem provocar diarreia, problemas no fígado, pâncreas, baço e intestino, além de dores no abdômen. A barriga da pessoa doente costuma ficar muito dilatada, né, muito alta, por causa do acúmulo de líquido, que é o plasma do sangue. Quando a fêmea põe os ovos, eles são eliminados com as fezes do doente e podem contaminar o ambiente. Então, acompanhe o ciclo do esquitossomo aí na figura abaixo. Olha a estrutura dela, do esquitossomo. Aqui é o macho, 1 centímetro de comprimento. Olha como é pequeno, gente. O macho e aqui a fêmea. Pequenininho, né? 1 centímetro é bem pequeno. Aí vamos lá, o hospedeiro definitivo, que é na espécie humana. Ovos saem com as fezes e caem na água. Ovos originam larvas. Então, dos ovinhos vão surgir as larvas. A larva penetra no caramujo e se reproduz, originando novas larvas. Olha aqui, ele é um hospedeiro intermediário. A larva que sai do caramujo penetra na pele humana. E os ovos passam para o intestino.
Então fica se repetindo. Aí lembra que fala do saneamento básico? Por que é tão importante? Ó, ovos saem com as fezes e caem na água. Olha aí, ó, falta de saneamento básico, falta de fossa séptica, né, de rede de esgoto. Como é que essa fezes vai parar na água? Não é? Porque alguém fez lá, né, no meio do tempo. Então, para que serve a fossa? Justamente para acumular, né, essas fezes e não ter problema de estar contaminando a água. Vamos continuar. Quando os ovos atingem a água doce, eles originam pequenas larvas que penetram no corpo de caramujos, né, o que a gente acabou de ver no esquema, do gênero Biophalaria. Multiplicam-se e desenvolvem-se. Depois de saírem dos caramujos, as larvas podem penetrar o corpo humano, através da pele das pessoas que entram na água contaminada de rios, lagoas ou riachos. Então, às vezes a gente vai lá todo alegrinho, toma banho de rio, mas se a água estiver contaminada, né, por esses caramujos já infestados de larvas, aí corre o risco de também se contaminar. O local, olha aqui, ó, é penetrar no corpo humano. Vamos ler esse textinho. O local da pele em que as larvas penetram coça, fica vermelho e dolorido. Por isso, os ambientes onde elas vivem são conhecidos como lagoas de coceira. Evite entrar em rios, lagos e lagoas que você não conhece. Estimativas indicam que cerca de 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas com esquitossomo no país, principalmente em alguns estados do Nordeste e Sudeste, onde a doença é endêmica. Os vermes da esquistossomose podem ser eliminados com o uso de medicamentos. Entre as medidas específicas de combate à esquistossomose estão identificação dos locais com potencial de transmissão. Então, se você sabe que aquele lago, que aquele rio é contaminado, não queira desafiar a sua saúde, né? Não queira desafiar esses bichos aí que você vai sair perdendo. Então, não entre lá não, evite. Combate ao caramujo com produtos químicos ou controle biológico compatível com a legislação ambiental em vigor, utilizando, por exemplo, os peixes que se alimentam do caramujo. Campanhas de informação e conscientização da população, alertando sobre a doença e o seu modo de transmissão. Outro verme, outra doença, ascaradíase. Quase que não sai. Ascaridíase. A ascaridíase é provocada pelos ascaris lumbricoides, que é o nome científico da popular lombriga. Esse nome a gente ouve mais, né? Lombriga. As lombrigas medem cerca de 15 centímetros a 40, viu, de comprimento, quando adultas vivem no intestino delgado humano. Os ovos da lombriga saem com as fezes da pessoa infestada. E quando não há saneamento básico, podem chegar ao solo e contaminar as águas, né, e os alimentos. A mesma coisa lá, a mesma história da outra. As crianças, que costumam levar à boca as mãos sujas de terra, contaminam-se mais facilmente. A infestação por lombrigas pode causar vários sintomas, como lesões nos pulmões, cólicas abdominais, enjoo, falta de disposição e fraqueza. Pode ocorrer também perda de peso, entre outros problemas. Se não for tratada, a pessoa contaminada pode ter o intestino obstruído e até morrer. O diagnóstico definitivo se dá pela constatação de ovos do verme nas fezes, né? Há medicamentos que matam os vermes. E entre as medidas específicas de combate às caridíase estão uso de água tratada para beber e preparar alimentos e evitar que crianças levem objetos à boca, principalmente aqueles que foram pegos do chão. Nós não enxergaremos na água se tem larva dos vermes, não é? Se a gente pegar uma água, olha no copo, lá coloca lá no copo, nós não vamos enxergar, porque eles vão ser bem minúsculos, bem minúsculos. Então é muito importante que a água seja tratada, não é? É muito importante que a gente tenha cuidado com os nossos alimentos, evitar de pegar coisas que caem no chão, porque corremos o risco de ser infestados por isso aí. Outro problema, outra doença, ancilostomose. A ancilostomose ou ancilostomíase pode ser causada por duas espécies de nematóides, o ancilóstomo e o necator. Esses nematóides são muito semelhantes e medem cerca de 8 milímetros e 18 milímetros de comprimento.
Então, ó, milímetros são bem minúsculos. É a verminose mais comum depois das caridíase, sendo encontrada principalmente em áreas de clima úmido quente, em que não há saneamento básico e as pessoas andam descalças. O verme entra pela pele exposta, atinge a circulação e se desenvolve na parede do intestino delgado, perfurando o tecido dela. Ele se alimenta do sangue, fazendo com que o doente fique com a pele muito pálida ou amarelada, daí o termo amarelão para essa doença. A doença também causa falta de ar e outros sintomas que podem levar à morte. A contaminação pelos vermes do amarelão pode ser evitada com o uso constante de calçados, especialmente em regiões com focos da doença, além, né, das medidas gerais de prevenção à verminose. Mais uma, enterobíase. A enterobíase ou oxiuríase é provocada pelo nematóide Enteróbios vermiculares, né, ou oxiuros vermiculares, conhecido como oxiuro, né? O macho mede cerca de 5 milímetros de comprimento e a fêmea 1 centímetro. Ambos se desenvolvem no intestino grosso. Depois de fecundada, a fêmea dirige-se para a região em torno do ânus, onde deposita seus ovos. O sintoma mais frequente é uma coceira nessa região. Lembram dessa coceirinha aí, olha lá no ânus? Essa coceira é causada pelo oxiuro, né? E é o sintoma mais comum. Em geral, é à noite, provocada pela movimentação da fêmea. Gente, para passar isso é bem rápido, né? Se você vai lá e coça, olha, lá vem sua mão contaminada, para passar para outras pessoas, né? Outra pessoa geralmente acaba tendo, outras pessoas da família. Então, a transmissão pode ocorrer de um indivíduo para outro, né? Inalação ou ingestão de ovos pela poeira ou pelos alimentos, ou por autoinfestação, quando após coçar o ânus, a pessoa leva a mão à boca ou contamina alimentos com os ovos que ficam sob as unhas. Os ovos também podem ser encontrados nas roupas de cama, nas toalhas, no chão e nos objetos de casa, sendo frequentes a pequenas epidemias em uma residência. A prevenção deve ser feita com medidas de higiene, como limpeza das unhas e do corpo, uso de privadas e lavatórios, troca e lavagem semanal em água fervente da roupa de dormir e da cama. O tratamento deve ser feito com vermífugos. Ninguém aguenta isso aí, né? Então, quando começa a sentir algum sintoma, toma logo o remédio, né? Faz o exame, ou já o exame de verme a gente já tem, os médicos já nos autorizam, né, a ficar sempre tomando, além dos cuidados, né, de higiene, de vez em quando, né, de 6 em 6 meses, eles já nos dão essa liberdade de ficar tomando o remédio para verme. Larva migrans cutânea. Algumas espécies de nematóides que parasitam o intestino de cães e gatos produzem larvas que podem penetrar na epiderme humana e deslocar-se através dela, abrindo túneis e provocando intensa coceira. Essa doença é chamada de larva migrans cutânea, bicho geográfico, dermatite pruriginosa ou bicho das praias, pois é comum em praias poluídas por fezes de cães e gatos. A prevenção pode ser feita ao impedir o acesso de animais a praias e tanques de areia, escolas e parques onde crianças brincam, né? É preciso realizar exames periódicos nos animais para verificar se estão contaminados e eliminar o verme com medicamentos. O ideal também é usar chinelos na praia e sentar-se em cadeiras ou toalhas, de modo a evitar o contato da pele com a areia. E há medicamentos que matam as larvas. Filariose. O nematóide, conhecido como filária, vive nos vasos linfáticos humanos, causando uma doença chamada filariose ou elefantíase. Você já ouviu falar? Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue, banhar as células com ele e devolvê-lo ao sangue após esse processo. O líquido que circula nos vasos linfáticos chama-se linfa. A presença de filárias nesses vasos origina inflamações que podem obstruir a circulação da linfa. Isso ocorre principalmente nos membros inferiores, como as pernas, que ficam inchadas e deformadas. Você já viu alguém com a perna bem inchada mesmo, bem deformada, a pessoa mal consegue andar. As larvas produzidas pelas fêmeas migram dos vasos linfáticos para o sangue. Aí, quando mosquitos do gênero Culex sugam o sangue dos indivíduos parasitados, os insetos adquirem as larvas, que continuam se desenvolvendo no corpo deles. Há medicamentos que combatem os vermes, mas é difícil reverter as lesões e deformações provocadas pela filária. Então, a prevenção da filariose é feita por
tratamento dos doentes, combate ao mosquito e suas larvas, saneamento ambiental e redução do contato entre seres humanos e o mosquito, com a instalação de telas e portas e nas janelas, né, das casas. Gente, por último, né, nós vamos falar das doenças causadas por fungos. Olha só, estudamos no 6º ano que os fungos são importantes junto com as bactérias no processo de decomposição. Vimos ainda que algumas espécies podem ser usadas pelo ser humano na produção de alimentos como pães e queijos. Porém, a grande capacidade dos fungos de decomporem a matéria orgânica pode nos causar problemas. Os fungos destroem alimentos estocados, roupas, papéis, couro e muitos outros produtos. Ingerir alimentos contaminados por fungo pode causar problemas de saúde. Os fungos também podem causar doenças tanto em plantas como em animais. Muitos fungos vivem em nossa pele e mucosas sem causar maiores danos. Em certas circunstâncias, porém, os fungos podem se reproduzir rapidamente e provocar infecções conhecidas como micoses. O uso abusivo de antibióticos, o calor e o acúmulo de suor e de umidade são fatores que favorecem a instalação de micoses. As micoses mais comuns ocorrem na pele, no cabelo, na unha e nos pelos. Algumas micoses podem atingir órgãos internos como os pulmões. Em geral, as que provocam infecções mais graves atacam pessoas com deficiência nas defesas do corpo, como os portadores de HIV. Como os fungos se desenvolvem melhor no calor e na umidade, após o banho, é importante enxugar-se bem, principalmente entre os dedos dos pés e na virilha. Evite emprestar ou pedir emprestado chuteiras, sapatos, meias e calções e procure não ficar tanto tempo de tênis. Se observar coceira, descamação ou pequenas vesículas na pele, em especial nos pés, ou mudança na pele, procure o médico. Aqui tem um esporo do fungo conhecido como pé de atleta, né, sobre a pele. É uma imagem obtida através do microscópio. Gente, agora vamos para a nossa atividade. Nós temos as questões 8 e 9 para responder. Olha aqui. Nós temos aí a questão 8. Neste capítulo, você aprendeu como ocorre, né, a transmissão da esquistossomose. Então, foque lá na atividade da esquistossomose. Agora, no caderno, relacione acontecimentos abaixo na sequência correta do ciclo do parasita. Comece pela fase do ovo no intestino humano. Então, vamos lá. Começando do ovo. O que é que acontece quando está no intestino do ovo? Larva penetra no caramujo, vermes adultos no sangue, ovos na água, larva penetra na pele, ou larva sai do caramujo. Então, vamos lá. Primeiro, ovo no intestino, aí vem ovos na água. Depois de ovos na água, a larva do ovo, né? Não vai sair a larva. Então, a larva vai penetrar no caramujo. O que é que acontece lá quando ela vai para o caramujo? A larva sai do caramujo. E aí, quando ela sai do caramujo, a larva penetra na pele. E aí, depois disso, vermes adultos no sangue. E aí retorna. Quando eles estão adultos, eles vão colocar os ovos de novo no intestino humano. Certo? Então, essa é a sequência. A questão 9, aí vai ser com vocês. Vejam aí direitinho para poder responder, certo? Observe o nome das vermes, olha aí. E cá estão as alternativas, né, as opções que vocês vão encaixar, relacionando, né, cada uma da explicação, da afirmativa, relacionando com o tipo de verme, tá bom? E, finalmente, né, nós concluímos a nossa aula desta semana. Então, Deus abençoe. E na próxima semana a gente se reencontra, né? Nós encerramos aqui a nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.